Você sabia que os jogos podem ser a chave para o seu filho aprender a ler e escrever? Assim como também, se seu filho está com alguma dificuldade, os jogos podem ser o caminho para suprir hoje. E é justamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Eu sou a Ana Dubena, pedagoga da Unique Kids, onde a diversão encontra o desenvolvimento. Os jogos tornam a aprendizagem mais leve, divertida e cheia de significado. Ok, isso todo mundo já sabe, não é novidade nenhuma para ninguém. O que eu quero trazer hoje são os jogos como um aliado na alfabetização, como um caminho prazeroso para as crianças seguirem nesse processo. Quando a criança joga, ela vai estar refletindo, ela vai estar criando hipóteses, ela vai estar simulando, aprendendo a ser crítica. Tudo isso porque ela vai precisar de estratégias para solucionar aquele jogo, para conseguir concluir aquele jogo, seja de forma individual ou seja em grupo. O jogo em grupo ainda tem uma vantagem, né, de aprender a trabalhar em equipe. Se é a minha equipe que precisa vencer, eu preciso pensar em prol de todos. Não posso só eu jogar, não pode ser só a minha vez, né? Então, tudo isso a gente consegue a partir dos jogos. Quando você escolhe bons jogos para os seus filhos, porque hoje em dia também tem isso, jogos tem de monte, mas quais são os jogos adequados? Quais são os jogos que realmente vão estar auxiliando o meu filho no processo de alfabetização? Então, quando você escolhe os bons jogos, você está possibilitando que o seu filho tenha noção da consciência fonológica, reconheça letras e sons, leia com mais fluência, aprenda a se comunicar melhor. Porque, como eu falei, o jogo é isso. Como meu filho vai lidar quando ele ganha, quando ele perde, quando ele tá com dificuldade? Se eu escolho um jogo muito simples, meu filho vai muito rápido resolver aquilo e, consequentemente, o interesse dele, ele vai perder o interesse rapidamente. Já quando eu escolho jogos que estão muito difíceis ali para o processo que meu filho se encontra, isso pode possibilitar com que ele desista, com que ele, né, perca ali a vontade de jogar. Por que eu vou jogar esse jogo? Eu não consigo, eu não sei. É um jogo de leia uma frase, mas peraí, meu filho não tá lendo uma palavra, como ele vai ler uma frase? Então, vamos aos poucos avançando. Por isso, precisa ser um jogo com a intencionalidade certa. Agora, o que eu quero focar? Nos jogos para família. Então, se você percebe que na hora de fazer a atividade o seu filho tá com dificuldade, o seu filho não tá com interesse, né, de aprender, muitas vezes ele não tá com interesse de aprender, primeiro, porque não é uma disciplina que ele domina. A gente sabe que cada um tem os seus gostos, as suas preferências, então esse é um fator. Outro, a dificuldade, a defasagem nisso. E os jogos entram justamente para auxiliar. Peraí, o meu filho não gosta de matemática. Como que eu vou ajudar ele então na matemática? Traga jogos matemáticos. O meu filho está com dificuldade para ler. Como que eu vou ajudar ele? Traz jogos de leituras. E aqui tem até algumas dicas, por exemplo, o jogo da memória, é um jogo excelente, você pode jogar, depois você pode pedir para o seu filho ler, depois você pode criar frases a partir daquela palavra que a criança virou, você pode separar aquelas palavras em sílabas, então você vai puxando conforme, né, o tal desenvolvimento do seu filho. O meu filho está com dificuldade na matemática, em contagem, na tabuada. Traz jogos que remetem a isso. Quando a criança aprende brincando, tudo fica muito mais leve. Outro jogo que eu acho muito bacana é o bingo. O bingo das letras. Depois você avança para as sílabas, para as palavras, para criar frases. Você pode tirar essas palavras de um texto, por exemplo. Então, de que forma o teu filho vai compreender aquele texto? Vamos destacar as palavras que você ainda não conhece. A partir dessas palavras, vamos criar um bingo. Então, tudo a gente pode e deve puxar para a aprendizagem. A gente sabe a importância e a função da escola na aprendizagem de uma criança, mas ela só acontece de forma eficaz quando a família também trabalha junto. A aprendizagem, o desenvolvimento da criança não é responsabilidade somente da escola, é um trabalho de família e escola. E, gente, isso é muito nítido, isso é muito claro dentro da sala de aula, quando uma família realmente se preocupa e está presente como essa criança desenvolve
O contrário de quantas vezes a família, às vezes não se importa, às vezes tem que mandar algum recurso, a família não manda, não está atenta às coisas que precisam. Tudo isso vai refletir diretamente na criança. Quero agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo e te convido a conhecer o nosso site com recursos para auxiliar, os jogos e recursos para auxiliar justamente nesse processo de alfabetização, a assistir os nossos vídeos aqui no canal sobre diversos assuntos sobre o desenvolvimento infantil e a nos seguir nas nossas redes, @uniquekids.br. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!